agradeço-vos muito a vossa presença. Estar aqui, eu sou editora do Paulo Varela Gomes, o meu nome é Bárbara, e só vos queria dizer duas ou três coisas, enquanto editora do Paulo Varela Gomes. Estar aqui rodeada de amigos e familiares do Paulo, passar um ano e pouco da sua morte, é um motivo de grande emoção para todos nós. Todos temos saudades dele. A minha relação com este casal, o Varela e a Vieira, foi empática desde o início. Tenho um cancro terminal, escreveu-me junto com o manuscrito verão de 2012, em 2012. Li o livro nesse fim de semana como quem leva um murro no estômago e pensei, mas eu conheço o Paulo Varela Gomes como um grande historiador, não é? Ainda para mais eu estudei História e portanto tinha-o como uma referência. Mas de repente um romance do Paulo Varela Gomes que me escreve uma carta, nunca falou comigo na vida e escreve uma carta a dizer que tenho um cancro terminal, queria ver este livro publicado. Quando eu li o livro, eu percebi imediatamente que se tratava de um grande romancista. Eu não fazia ideia que existia, não é? Acho que se calhar nem ele, não sei, se calhar a família saberia. Publiquei a correr, claro, porque publiquei logo em janeiro de 2013. O Paulo insistia muito comigo, eu ainda queria ver o livro. Ele viu o livro, eu publiquei a correr. A partir daí, cada vez que o Paulo publicava um livro, cada vez que eu publicava um livro, o Paulo tinha sempre mais um ou dois para publicar. Zangava-se imenso comigo, inclusive no lançamento do Hotel, para quem esteve presente, o Paulo Varela Gomes, na sua intervenção, mostrou dois manuscritos que eu ainda não tinha publicado e disse-me assim publicamente, tenho aqui mais dois livros e ela não publica. Eu fiquei um pouco envergonhada, claro, mas compreendo perfeitamente que ele tivesse medo de depois da sentença que tinha recebido, que tivesse medo de não os ver. A verdade é que eu estou convencida, se calhar isto é presunção, mas eu estou convencida que a publicação dos seus livros lhe prolongou de alguma forma a vida. Terá sido por isso que não os publiquei logo? Eu acho que não, eu acho que não os publiquei porque fui publicando os livros no tempo em que considerei mais adequado para um grande autor que sabia que estava a trabalhar. Mas hoje não consigo dissociar essa ideia de livro novo igual a mais tempo de vida. É uma coisa, para mim, enquanto editora, sou editora há 12 anos, esta experiência foi uma experiência completamente fora, nunca tinha passado por uma situação destas com um autor. Quando eu lhe pedi para escrever para o número da Granta Falhar Melhor, foi em casa deles, da Patrícia e do Paulo, foi aliás a última vez que eu vi o Paulo, e ele respondeu-me, e se eu escrever sobre a minha morte? Eu gelei e disse-lhe, escreve sobre o que quiseres. E a partir daí fiquei curiosíssima sobre o que é que eu ia escrever, porque eu quando lhe propus escrever um texto para a Granta Falhar Melhor, não me passava pela cabeça que ele quisesse escrever sobre esse tema, porque acho que é preciso muita coragem, principalmente quando está na situação em que ele estava, que já era uma situação muito debilitada. Eu ainda hoje considero que é o texto mais forte e mais nuoso que saiu na Granta. Aliás, é um texto que está publicado em inglês, que foi publicado na Índia, que foi publicado em Espanha. É um texto que eu acho que marca muito, que marcou muito a sua obra, assim, sem termos pensado muito nisso quando eu o desafiei. E acho que quando ele o escreveu também. Entretanto, publicámos 4 romances, um livro de viagens, que por acaso não está aqui, mas que houve várias edições, teve prémios, tinha 5 estrelas e o Paulo, não sei se vocês sabem, mas ele era muito vaidoso e dizia sempre que não ligava nenhuma, mas depois ficava felicíssimo com os prémios e com as críticas e portanto eu acho que ele teve um fim de vida muito saboroso, com o público a descobrir que ele era um grande romancista e um grande escritor português. Eu acho mesmo que são muito poucos os grandes ficcionistas de língua portuguesa, pelo menos aqueles que eu conheço.
E o Paulo ganhou esse lugar na história da literatura. É por isso que este ano vou publicar também no Brasil, vou publicar o Hotel. E estou muito interessada em publicar coisas mais antigas do Paulo que nunca saíram em livro. Acho que ele hoje tem um público que é reconhecido, não só a parte da ficção, não é? Mas lá está um livro de viagens ou as crónicas dele que são fabulosas, completamente impares com uma linguagem que hoje todos reconhecemos que só pode ser dele. Por fim, eu só queria, não posso deixar de dedicar umas palavras à Patrícia Vieira. A Vieira, como ele lhe chamava, foi o seu anjo da guarda durante 30 anos. Mas foi no acompanhamento de sua doença e morte que se revelou uma guerreira. Há uma coisa que eu sei. Quando damos tudo, quando passamos aqueles que anteriormente considerávamos os nossos limites, por amor, o desaparecimento do outro nunca é real. Vencemos a morte. Por fim, eu queria agradecer ao António Guerreiro, ao Luís Filipe Castro Mendes, que está aqui na qualidade de amigo do Paulo Varela Gomes, ao professor Eduardo Lourenço, que é meu avô emprestado, eu acho que o seu professor não sabe, mas é, a vossa presença, porque acho que tenho a certeza absoluta que o Paulo havia de ficar hoje muito vaidoso mesmo. Muito obrigada a todos e muito obrigado principalmente ao Paulo por me ter dado esta oportunidade. Passo a palavra ao António Guerreiro. Muito obrigada. Digamos, quem leu os romances do Paulo Varela Gomes provavelmente partirá para a leitura de contos com alguma menos expectativa, se não mesmo desconfiança. Porque, digamos, a prosa do romance do Paulo Varela Gomes não parece muito compatível com a ideia de conto, com o conceito do conto, com as exigências do conto. Primeiro porque se trata de um tipo de romance que não seguia os ditames do romance mais ou menos canónico, enfim, daquela tradição do romance tradicional do século XIX. Eu diria que ele retrocedeu no tempo e foi buscar os seus modelos muito mais, provavelmente, ao século XVIII, o romance do século XVIII, o romance de ideias. E aquilo que perturba precisamente aí o encadeamento narrativo é precisamente a incrustação ideológica, a incrustação de ideias. O lado ensaístico que muitos dos seus romances acabaram por adquirir. Mas o romance, como nós sabemos, tem essa capacidade elástica de absorver e de conter todos os outros géneros. O romance é, por definição, plástico, admite muita coisa. O conto, obviamente, já não admite tanto, já tem exigências muito mais estritas e nós não conseguimos, enfim, imaginar um conto que não tenha determinado tipo de valores narrativos, digamos assim, como, por exemplo, o do forte encadeamento narrativo. Ora, o forte encadeamento narrativo era precisamente aquilo que romances do Paulo Varela Gomes não têm de alguma maneira. Ou se o têm, isso acaba por ser mitigado por outras dimensões, sobretudo pela sua dimensão mais ensaística ou ideológica. Eu diria que quando partimos então para a leitura destes contos e com esta expectativa e até com esta suspeita, acabamos por ter uma enorme surpresa. Por verificar que, na verdade, estes contos têm alguns valores muito próprios da narrativa a que nós chamamos conto. E, mais do que isso, eles têm mesmo determinado tipo de características que me parecem ser as mais específicas daquilo que é a escrita do Paulo, que é uma certa ideia de prosa, ou um certo culto da prosa, e aqui importaria provavelmente recuperar ou restaurar o valor e, enfim, este próprio conceito de prosa, tal como nós o utilizamos de uma maneira geralmente muito indeterminada ou indefinida. Na circunstância, parece-me que o Paulo Varela Gomes
a sua escrita é a escrita de um prosador, isto é, alguém que cultiva os valores mais específicos da prosa. E o que é que isso significa? Aqui, na circunstância que se trata de prosa narrativa, significa, antes de mais, a expressão do contínuo. A prosa como uma espécie de fábrica do contínuo. Em segundo lugar, uma espécie de coesão interna, a capacidade de conferir uma dimensão, uma coesão interna à sua escrita, que corresponde àquilo a que o Flaubert, a propósito do Salammbô, dizia que tout se tient. Exatamente como é que isto se traduz em português, tudo se mantém, tudo se... Compõe. Se Segura. não é fácil traduzir, tudo se segura, exato. Pronto. Aqui também nós sentimos que nesta prosa tudo se tient, tudo se segura, as coisas estão encadeadas e tem uma lógica interna de uma enorme coerência. E a prosa é precisamente essa capacidade de manter essa coerência interna, por oposição ao verso, aliás, quer dizer, enquanto que o verso implica a fragmentação, implica a cesura, portanto a passagem para outra linha, no essencial, aquilo que distingue a prosa do verso, é precisamente essa. Enquanto que o verso, nós podemos passar para a linha seguinte, por fazer um encavalgamento em qualquer momento, não estamos sujeitos à linearidade sintática, a prosa implica essa linearidade sintática. E é precisamente a preservação, ou o culto dessa linearidade sintática, de uma maneira, enfim, muito perfeita, que caracteriza esta prosa dos contos de Paulo Varela Gomes. Em terceiro lugar, outra dimensão importante nestes contos, e evidentemente que tem a ver com as anteriores, é a capacidade de manter essa continuidade do interesse narrativo no leitor. Evidentemente mais nos contos do que noutros. Eu permitir-me-ia distinguir aqui 3 contos que me parecem geniais. A Baleia, um que se chama A Baleia, outro que se chama A Ressurreição da Senhora Professora e outro que tem uma palavra que eu não conhecia, mas serviram estes contos para passar a conhecer, que é uma palavra grega, que é apoptose, que... Pois bem, é-nos esclarecido no interior do conto que se trata da morte celular programada. E este conto, que aliás tem uma dimensão ideológica também bastante forte, consegue, consegue através do seu encadeamento narrativo, passar por cima, digamos, dessa dimensão mais ensaística ou ideológica. Mas eu estou-me a referir, evidentemente, à segunda parte do livro, que é composto por 7 contos. Ainda não fiz referência àquele que dá o título ao livro, que não é propriamente um conto. Na contracapa diz-se que é uma novela. Enfim, provavelmente porque não haveria propriamente uma classificação canónica. Ele disse que era uma novela. Pois bem, então nós respeitamos a sua vontade e chamemos-lhe novela. Mas por trás podemos muito bem dizer, até nem é uma novela, mas pronto, a gente concede esse gosto de dizer que é uma novela. O que é então, não sendo uma novela? É um texto de caráter ensaístico, eu diria mais, quase manifesto, altamente, com uma dimensão ideológica muito forte, uma dimensão polémica igualmente forte, incrustado numa ficção que aparece ali apenas como, enfim, algo um pouco artificial para manter, digamos assim, o próprio texto ensaístico e de caráter ideológico. Para não parecer que seria um texto, enfim, do ensaísmo político, mais ou menos, não é? Assim a coisa aparece disfarçada num outro género e com outra dimensão. E o que é este texto? É nada mais, nada menos do que um texto de filosofia da história, de uma concepção da história, que toma como questão central a questão da decadência. É a imagem daquilo que foi um género muito típico do início do século XX,
um diagnóstico da época. Na altura falava-se muito de diagnósticos da época. Eu parece-me que este texto corresponde muito bem a esse género, ou esse quase género, que eram os diagnósticos da época, que hoje, de facto, enfim, já não se fazem. A própria possibilidade, condições de possibilidade de fazer diagnósticos da época já não existe, e aqui trata-se de um diagnóstico da época, feito de acordo, digamos, com essa constelação de autores a que o Paulo, pelo menos nesta fase, na última fase da sua vida, se ligou muito, que é uma série de autores do princípio do século XX, e aqui neste caso... E aqui neste caso a palavra chave do diagnóstico é a palavra decadência. É uma palavra que serviu de tema central de um livro muito famoso que é aqui citado e que funciona quase como um leitmotiv ou uma invocação muito forte, que é o livro do Spengler, que se chama O Declínio do Ocidente, que foi publicado em 2 volumes, em 1918 e 1922. A personagem desta novela tem uma relação muito forte tanto com o livro do Spengler, O Declínio do Ocidente, como com outro livro, que é O Declínio do Império Romano. Não é por acaso que se trata destes 2 livros, porque o próprio Spengler, no Declínio do Ocidente, faz referência às épocas de declínio como épocas de cesarismo, aquilo que ele chama cesarismo, invocando precisamente o Império, o declínio, a decadência do Império Romano. Bom, este texto, evidentemente, desde logo, pela recuperação de uma concepção da história que está completamente datada, diria eu, uma concepção morfológica da história, que toma a história como se fosse um organismo vivo, como uma planta que nasce, cresce, desenvolve-se e depois morre, e portanto esta concepção cíclica da história é aquela que vai ser aqui desenvolvida em função desse conceito que é o de decadência, portanto fazendo um diagnóstico como se a nossa época fosse uma época de decadência, e a decadência aqui é, digamos, um derivado, é uma causa direta, do ponto de vista do diagnóstico que o Paulo faz, da ideia de progresso. Né? Ou seja, toda uma história que é a história moderna e aquela que nos chega desde o Iluminismo, baseada na ideia de progresso, teria provocado esta fase de decadência. Portanto, este texto acaba por ser um manifesto contra o progresso, em suma, e resumindo de uma maneira sintetizante, de uma maneira um pouco bruta, digamos assim, é um manifesto contra o progresso. Coisa que nos pode parecer muito estranha, e sobretudo se tivermos em conta todo o percurso político ou ideológico do Paulo, evidentemente que aparece aqui algo, tudo isto nos parece muito estranho. Enfim, parecer-nos-ia mais estranho se não tivéssemos lido outras coisas anteriormente, mas eu diria, até mesmo quem conheceu o Paulo no momento em que ele estava afastado destas constelações ideológicas, eu diria que houve sempre nele uma pulsão contra a ideia de progresso, mesmo quando ele era marxista, eu acho. E de resto, a ideia, digamos, o Paulo, mesmo quando era marxista, eu acho que ele procurava escapar às leis da dialética. Ele tinha uma desconfiança, uma suspeita enorme, sempre teve, em relação à dialética. Ele procurava, no marxismo, qualquer coisa que superasse ou contrariasse a dialética. Não é? E daí o seu interesse por todo um pensamento anterior ao século, enfim, a Marx, que lhe servia de suporte para esta passagem para enfim, na circunstância, um pensamento progressista, de alguma maneira ainda marcado, de facto, pelo marxismo, mas que pusesse entre parênteses toda a questão da dialética, precisamente porque já aí tenho a impressão que a ideia de progresso não lhe era propriamente muito simpática, ou pelo menos o seu modo de passar, o seu modo de pensar presumia ou pressupunha
uma superação da dialética. Eu julgo que devo passar a palavra aos meus... Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço à minha amiga orgulhosa ter-me convidado para esta, não é propriamente nada de literário, uma espécie de homenagem rigorosa à memória e à obra de Paulo Varela Gomes. Eu conheci Paulo Varela Gomes, ainda tive essa sorte, quando estava conselheiro cultural em Roma, e ele veio com 2 pessoas ou 3 pessoas, nessa altura. Eu trabalhava no Conselho da Europa, e vieram à Itália para se ocupar do barroco siciliano. Uma coisa um pouco estranha, não sabia qual era o que eu estava fazendo realmente na vida, não sabia que entretanto tinha sido um estudante, tinha sido um académico, que era professor, e gostei muito de o conhecer nessa época. Eu não sabia que ia um dia confrontar-me com um texto, como o texto que foi publicado na Grande. É um texto que realmente não precisa de comentários, embora suscite infinitamente com tudo que é sério na vida capital. Mas o que é extraordinário nesse texto é o facto de que ele fala da sua morte como se fosse de um outro. E essa qualidade extraordinária, a qualidade que se refere na obra que ele nos deixou em tão pouco tempo. É um caso realmente singular. Em poucos anos, esse rapaz que tinha silenciado em parte as suas capacidades de sonho, de invenção literária, descobre como fosse um adolescente que começasse a vida no ponto zero. Mas mais tarde tive a surpresa minha e a surpresa de muitos autores, de ler um livro chamado Os Passos Perdidos. Um livro singularíssimo, acho eu. Acho que nestes últimos 50 anos, um dos livros que marcará, de facto, este período que nós estamos vivendo. Talvez seja vontade minha de pensar que estamos numa época, do ponto de vista de ficção das novas gerações, pode chamar-se uma época realmente importante, singular, e não cria em nós, lendo ou conhecendo aquele reflexo tradicional antigamente, nos compararmos com os outros em desfavor de nós próprios, da nossa própria imagem. Um romance extraordinário, porque este tipo de ficção, António Guerreiro colocou aqui o século XVIII, não é uma má referência. Não é uma má referência. Não é uma má referência, porque é de facto a paixão de uma história que vai ser subordinada ao poder da ficção nessa mesma história. Ainda o Michelet não está para nascer, mas adivinha-se que a história já não é aquela espécie de conto de fadas imaginário que os homens se inventam para saber o que fizeram, quem são, para onde vão, mas é uma resposta pensada, meditada, quase científica. A prosa de Paulo é uma prosa, parece uma prosa clássica, neoclássica de algum modo, perturbando pelas referências muito precisas à cultura europeia e particularmente àquela de que ele era realmente especialista como historiador da arte que era. Não é? Ele navega nessa época como se fosse uma época positiva. Uma coisa mais interessante é que esta obra dele
É obra que contraria em parte aquilo que é a pulsão mais profunda da literatura portuguesa em particular, que é a afirmação da nossa grande subjetividade. O eu dele é evacuado dos seus próprios textos. Ele conta uma história, independentemente de ser história que lhe interessou a ele pessoalmente ou que pode interessar aos outros, os próprios leitores. Nós entramos com uma história, a história é sempre, a história da ficção é sempre um conto de fadas para gente grande, mas para gente pequena também, naturalmente. E essa história de inventar, essa ficção que ele inventou no Passos Perdidos, uma inglesa que é convidada para vir à ilha onde Napoleão foi preso. É uma história em si própria, inverosímil e extraordinária, mas que nos arrebata praticamente logo nas primeiras páginas. Coisa singular, Paulo descreve a chegada da senhora à ilha onde esteve o prisioneiro Napoleão. E confronta-se, o navio chega, chega-se por navio, o navio chega à vista desse bloco fantástico negro no Oceano Sul, no Oceano Atlântico, que é de nossa, acho eu, de nossa descoberta portuguesa, a famosa ilha de Santa Helena. E quando ele se aproxima desse monstro, dessa ilha quase monstruosa, não sabendo que ele ia ser Prometeu, agrilhoado dessa ilha, Napoleão, na boca de Paulo, faz esta reflexão: porque é que eu não fiquei no Egito? No Egito tinha sido o começo da vida dele, onde ele pronunciou a famosa frase de que 30 séculos o contemplaram e nos contemplam a nós. Tudo isso, portanto, é uma literatura que é muito diferente do comum grande literatura nossa, que nós temos deste século, que é sempre um autorretrato desta ou daquela maneira, mas diferidos de algum modo. Os dele não são, de facto, são histórias sem sujeito, no sentido subjetivo realmente do termo. E esse título, de facto, as mais clássicas que nós podemos imaginar. Não sei o que é que penso, eu acredito que é a primeira vez que eu ouço falar dela aqui em Portugal, o António Guerreiro, não diretamente desta coisa, mas da produção ficcional do Paulo. Mas nenhuma obra me interessou tanto nestes últimos 50 anos, mais do que essa, ao lado do Adoecer da Hélia Correia. As obras me parecem que são singulares, no panorama excelente do resto, mas enfim, mais previsto na nossa ficção e no passado dela. Só isso merecia que nós não pudéssemos esquecer dele, e sobretudo que a memória do nosso presente e do futuro não se esqueça dele, e é por isso que estamos assim, aqui. Também queria lembrar que está entre nós a mulher, Paulo, e agradecer a sua presença. Muito boa tarde a todos. Agora a palavra a Luís Filipe Castro Mendes, que está aqui na qualidade de amigo do Paulo e poeta, não como ministro, como senhor ministro. Amigo, admirador do Paulo. Bárbara, muito obrigado por me ter convidado, e Patrícia, muito obrigado por me teres convidado, e é com muito gosto que estou aqui com os meus sábios amigos Eduardo Lourenço, mestre, e o meu caro António Guerreiro, companheiro de tantas andanças pelas letras. Eu venho aqui falar-vos pessoalmente, venho aqui falar-vos do Paulo e do lugar que o Paulo teve na minha vida e na evolução da minha maneira de ver as coisas. Um amigo é outro mundo. O Paulo, que eu conheci superficialmente há muitos anos, no calor das lutas da nossa Revolução, só veio verdadeiramente a ser meu amigo quando nos descobrimos um ao outro
na Índia. E foi então que encontrei o mundo intelectual e criativo do Paulo, construído de tantas coisas que me eram ao mesmo tempo estranhas e naturais, novas, mas respondendo às experiências que também eu tinha tido por esses anos todos, diferentes, mas sempre provocadoras para a inteligência e abrindo permanentemente janelas e corredores contra o sufoco da inteligência. Um pensamento ardente, eis como eu definiria o Paulo. E se a minha amizade por ele passa tanto por tudo quanto ele me ensinou, a minha admiração, essa, reforçou-se com o passar dos dias e das conversas, até que um dia, aquele Heliogábalo da nossa juventude aparece como um grande, magnífico escritor, cuja obra, interrompida prematuramente, se vem erguer como um edifício imprevisto e abrupto numa paisagem de cinzas e nuvens que são bem a imagem dos tempos que vivemos. O Paulo e a Patrícia acolheram-me a mim e a Adidas em Goa. Mostraram-nos Coxim e Calicut e fizeram-nos ver em Pudentes como o elementar e o material e o mais básico da vida constituem afinal o que é essencial para resistirmos à desumanidade que alastra, ao inumano ou transhumano, como alguns gostam agora de dizer, que nos vai corroendo e silenciosamente mudando. O pessimismo do Paulo era, pois, mais do que aquele pessimismo da inteligência a que o nosso mestre Gramsci opunha o otimismo da vontade. Era um verdadeiro e profundo pessimismo antropológico, como o António Guerreiro já explicou, que neste Samuel e no seu capítulo ensaístico se vem definir com agudeza e impiedade. Mas afinal, a mensagem de esperança onde está? A mensagem de esperança está aqui, está na Patrícia, está na nossa memória de Pudentes e das Índias, está na nossa confiança que a partir da simples relação com uma árvore ou com um cão, sempre poderá resistir a tudo esta humanidade que somos feitos. Muito obrigado. Queria então só agradecer a vossa presença, agradecer as vossas intervenções, todas excelentes e todas diferentes, que era um bocadinho essa a ideia quando pensámos em fazer esta homenagem. Eu realmente, no meio da minha apresentação, esqueci-me de dizer que realmente o livro que nós estamos a apresentar é A Guerra de Samuel, o livro póstumo do Paulo Varela Gomes, e agradecer a presença de todos, dou por encerrada a ação. Muito obrigada.